Oi meninas, então eu vim aqui gravar o vídeo para mostrar para vocês um pouco da questão das notas, tá? Então eu tô aqui na disciplina de arquitetura de software, foi a primeira disciplina que eu já configurei, para mostrar para vocês como é que funciona para vocês fazerem nas demais, tá? Nas demais que eu digo a partir de abril, combinei com a Carmen que as que iniciaram em fevereiro e as disciplinas de março eu vou deixar configurado direitinho, tá? Então, como é que a gente vai organizar as notas? A gente tem que vir aqui na área de notas, né, no lado esquerdo. Aí aqui a gente já vai verificar o relatório. Geralmente aparece assim para vocês, o relatório de notas, as notas dos alunos, né? Tem uma penca aqui de atividades e uma série de colunas aqui para dar a nota total do curso, tá? Que fica aqui bem ao final. O que a gente vai mexer? A gente vai mexer nessa aba aqui chamada configurações e a gente vai voltar de vez em quando aqui para a área de ver, para poder ver o relatório de usuário, porque o relatório do usuário ele dá uma visão um pouco mais real, né, para nós, para a gente ter uma noção de como é que as notas estão sendo feitas. Então aqui aparece como está sendo mostrado para o usuário. Então a gente tem uma visibilidade um pouco maior. Tá? Então, o que acontece? Quando a gente clica aqui em configurações, a gente já vai ir para a configuração do livro de notas, que é toda essa área que a gente está vendo aqui, que mostra que todas as atividades que tem no curso, todas as categorias de notas que a gente criou. Então, eu vou mostrar para vocês como é que funciona. A gente tem uma categoria aqui maior, que se chama arquitetura de software, nesse caso, tá? Que é dessa disciplina. Pode ver que ela é a que abrange todas as outras. Então, ela está aqui, ó, no nível maior, né? Que se eu descer aqui, ela está fazendo um cálculo sobre tudo isso que tem aqui dentro. Tá? Então, todo esse cinza aqui, a gente está vendo que abrange todas essas informações. Então, ela fica por fora, porque ela é o nível mais alto, né? Ou seja, é o nível que vai nos dar a nota final do curso, tá? Então, para cada nome de categoria, ó, como essa daqui, por exemplo, arquitetura de software, a gente vai ter um total equivalente, tá? Então, para essa daqui, a gente tem a total do curso. O que é importante a gente ver? Que a gente tem outras categorias. Essa daqui, por exemplo, se chama unidade curricular. O que a unidade curricular abrange? Ó, se eu seguir aqui o cinza da unidade curricular, eu vou ver que abrange toda essa categoria aqui, que se chama EAD, mais essa categoria aqui, presencial. Tá? Então, tem tudo isso daqui dentro da unidade curricular, que é a nota basicamente da disciplina, né? Abrange as atividades EAD e a prova presencial. E, obviamente, ela tem o seu nome e embaixo aqui ela tem o seu total também, tá? Então, para cada categoria, a gente tem sempre essa organização. Então, entrando um pouco mais a fundo, a gente tem agora a categoria EAD, e dentro dessa categoria a gente tem o total dela, né? A mesma coisa com presencial, temos a categoria presencial e a mesma coisa o total do presencial, tá? Fora dessa categoria a gente tem também a substituição, que aqui a substituição está dentro da onde? Está dentro da categoria maior. Estão vendo que ela não está dentro dessa categoria unidade curricular, ela está dentro dessa categoria aqui de total do curso. Então, ela também tem o seu título e tem o seu total, tá? Essas aqui não ficam em categorias nenhuma, porque essas atividades aqui não têm notas, né? Não vão notas. Então, elas ficam até ocultas aqui. Se vocês verem durante a disciplina que elas não estão ocultas, ocultem, porque isso é mostrado para o aluno e pode confundi-los, né? No sentido de que eles esperem uma nota. Então, sempre cliquem aqui em editar, no link correspondente, e cliquem em ocultar, tá? Se elas não estiverem já ocultas. Se elas já estiverem, ok. Então tá, vamos começar pela primeira aqui. Primeira coisa que a gente tem que ver é o total de cada categoria, tá? Então, a gente está trabalhando sempre com peso 100, né? Então, se a gente for olhar aqui na categoria AD, a gente vai ver que o total dessa categoria, ela tem um valor que vai até 100, tá?
esse 100 aqui em negrito corresponde a essa categoria AD. A mesma coisa para o presencial. Na categoria presencial, a gente tem um total de 100. E se vocês verificarem que essas informações não estão corretas, como já aconteceu, de ter valores 200, 600, valores diferentes disso, a gente vai ter que ir nas configurações que correspondem à categoria. Então, cada uma das categorias tem uma área aqui de configurações. Ó. Então, se eu entrar aqui na categoria de configuração de arquitetura de software e editar configurações, eu vou ver aqui que o total maior, aqui a nota máxima dessa categoria é 100. Mesma coisa se eu voltar aqui para a unidade curricular e entrar em configurações, eu também vou ter essa mesma informação, tá? Ó, entro aqui no total da categoria, eu vou ter 100. E assim sucessivamente. Se vocês verificarem isso, que isso está diferente, a primeira coisa a fazer é vir aqui já nas configurações, editar e mudar esse valor aqui de categoria. Ó, notem que nesse caso está desabilitado, tá? Por quê? Porque já tem cálculo sobre ele, né? E porque em algumas formas de notas aqui, eles chamam de agregação, ele não me permite trocar essa informação. Porque como é uma soma simples, por exemplo, ele está me trancando a essa possibilidade de troca de nota. Mas se eu fizer uma gambiarra, assim, tipo, trocar para média, aí eu venho aqui, troco a nota máxima, depois eu volto para a soma das notas e salvo, ele grava direitinho. Então, isso são coisas que às vezes vai acontecer, a gente precisa fazer essas mudanças meio que na gambiarra para poder habilitar esses campos, né? Mas isso vocês vão vendo ao longo das configurações, tá? Que mais? Bom, aí a gente tem, então, a categoria EAD. Dentro da categoria EAD, a gente tem todas essas atividades, nesse caso, tá? A gente pode ter mais, pode ter menos, cada disciplina tem a sua quantidade de atividades, cada uma tem o seu peso, né? E todas elas precisam ter soma 100, tá? Então, até a nota final de cada uma delas vai ter uma soma 100. Aqui, esse símbolo aqui, se eu posicionar o mouse, eu verifico o que está acontecendo nessa categoria. Tá? Então, eu estou verificando que está acontecendo uma soma natural. Isso significa que ele está pegando as notas que tem aqui em cada uma das disciplinas e está fazendo uma soma simples. Tá? Então, é isso que está acontecendo. Então, sempre que eu tiver um símbolo aqui, esse símbolo me indica alguma coisa, tá? Então, no caso da categoria EAD, ele está vindo aqui fazendo uma soma simples de todas as atividades que tem aqui dentro dela, que estão dentro, né, precisam estar dentro de um total de 100 pontos, tá? Mesma coisa para o presencial, a gente tem aqui a prova final, que ainda não foi liberada, ela vale 100, o total da categoria vale 100, nesse caso não tem uma soma, porque é só ele, né, só ele mesmo, né? Não vai ter 2 provas, 3 provas, então a gente pode ter qualquer tipo de cálculo aqui que não importa, ele só vai trazer essa nota final e vai mostrar aqui para nós também um total de 100, tá? E a mesma coisa, e é claro, agora aqui na parte da unidade curricular que muda, tá? O que muda? A gente vê que tem um símbolo que é uma calculadora, tá? O que isso significa? Significa que a gente tem um cálculo agregado nessa categoria. Por quê? Por que tem um cálculo? Porque a gente tem uma nota de atividades virtuais chegando a 100 pontos e a gente tem uma prova presencial chegando a 100 pontos. Mas eu tenho que ter no máximo 100 pontos nessa categoria, né? As notas vão até 100. Então, eu não posso ter 200 de resultado. Então, ele vai ter que me fazer um cálculo aqui para mostrar uma nota até 100 para o aluno referente às atividades virtuais e às atividades presenciais, tá? Então, se eu vir aqui no editar configurações dentro dessa área aqui da unidade curricular, eu vou clicar em editar cálculo e vocês vão ver que tem um espaço aqui para a gente informar algumas fórmulas, tá? Antes disso, a primeira coisa que a gente tem que entender é essa estrutura que está aqui, tá? Para cada tipo de atividade, a gente tem um ID. Né? A gente pode dar um nome, uma identificação para cada uma das atividades, tá? Essas aqui eu coloquei porque eu já estava inserindo, mas não é necessário informar. O que é importante a gente ter? A gente precisa ter o cálculo total
das categorias maiores para eu poder formar a minha nota da unidade curricular, certo? A unidade da minha disciplina, a nota da minha disciplina. Então, o que eu preciso saber? O total que tem na minha categoria, EAD, né? Então, eu tenho a categoria EAD, eu vou ter a nota dessa categoria e eu chamei a categoria toda de EAD. Então, significa que essa categoria aqui, que abrange todas essas atividades aqui, corresponde à categoria que se chama EAD. A mesma coisa eu fiz para o presencial, o total da minha categoria, né, da presencial, eu chamei de prova. Então, o nome dessa categoria toda é prova e o nome todo dessa aqui é EAD. Então, eu fiz um cálculo aqui, bem simples, que faz o quê? Uma soma, né, e aí a gente pode até resgatar aqui as orientações que a gente tem, né, de avaliação, né, que a média final é o quê? É a nota N1, que corresponde aqui às notas das atividades virtuais, né? Mais a nota 2, que corresponde à avaliação presencial, vezes 2, e tudo isso dividido por 3. Então, a gente tem que ter em mente essa organização aqui. Então, sabendo disso, a gente volta para as configurações e vai fazer o quê? A gente vai fazer uma soma, esse símbolo é de soma, tá? E está dizendo o quê? Que a nota da EAD, abre parênteses, né? A nota da EAD, que é toda essa categoria aqui, então a nota da EAD vai ser multiplicada por 1 e vai ser somada, né, esse símbolo de soma, com a categoria da prova, que vai ser multiplicada por 2, que é como corresponde aqui, ó, nas nossas, na nossa organização de nota. Então, a gente vai multiplicar a nota vezes 2 e depois tudo isso vai ser dividido por 3. Então, é bem simples, tá? E aí vai dar o cálculo da média final para o aluno. Tá? Então, se eu vir aqui em relatório, ó, vou voltar aqui em relatório, ver em relatório do usuário, eu posso escolher um aluno aqui qualquer, e ele vai me mostrar já como é que tá ficando. Ó. Então, esse aluno foi tirando 6, 17,5, 5. Ó, de 100 pontos, ele tirou 91, tá? A prova presencial não ocorreu, então ele não tem nota ainda, mas ele já está aplicando a fórmula. Então, ele já está mostrando para o aluno que mesmo sem a prova, ele já tem 30 pontos, tá? Então, se eu pegar aqui ó, na calculadora e fizer a nota da prova presencial, lembra? Lembram da fórmula? A N1 vezes 1, que é 91 vezes 1, é 91 mesmo, né? E fizer a N2, que é a prova, que é 0 nesse caso, vezes 2, vai dar 0, né? Então, 0 mais 91, eu tenho o total aqui de 91. Dividido, 91 dividido por 3, que é a minha fórmula, eu tenho, então, 30,33 de resultado por enquanto. Por que é importante mostrar isso para o aluno? Porque ele já tem que ter uma base de quanto mais ou menos ele precisa tirar na prova presencial para ele poder ser aprovado na disciplina. Né? Então, a gente sabe que a média é 60, ou 6, né? Então, ele tem que fazer um cálculo de modo que ele consiga tirar uma nota que faça ele atingir a média, né? Pelo menos para ser aprovado na disciplina. Tá? Vejam que aqui a substituição está zerado, porque obviamente não fez a prova ainda, não sabe se vai precisar substituição. Então, por enquanto, a nota total do curso dele, no caso da disciplina, a gente pode até mudar esse nome aqui, é 30. Então, ele está só replicando a nota final aqui para o final. Tá? Então, a nota dele, por enquanto, é 30. Se não tem substituição, ele vai manter 30. E se tem substituição, ele vai fazer outro cálculo, tá? Que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Então, se tem substituição, ó, vocês repararam que isso aqui não apareceu para o aluno, né? A gente tinha ocultado. Então, se tem substituição, o que ele vai fazer? Ele vai fazer outro cálculo. Ele vai pegar a nota das atividades virtuais e vai somar com a nota da substituição, né? Com a R2, no caso, né? Então, ele vai pegar a N1, vai multiplicar por 1 e vai somar com a R2 e multiplicar por 2. A R2 é o quê? É a substituição. Então, ele vai fazer essa soma e depois dividir por 3. Então, antes ele substituía todo o módulo, né? Agora ele está substituindo só a prova presencial.
Então, ele vai tirar a prova presencial da jogada, vai colocar a substituição e vai dividir por 3, tá? Então, aqui no Moodle, a gente vai fazer esse cálculo aqui no final. Então, de novo, a gente vai certificar que está 100 a nota total dessa categoria. Vai vir aqui em editar cálculo. E aqui a gente tem um cálculo um pouquinho maior, tá? Mas ele é bem simples. Então, da mesma forma, a gente foi dando nomes, né, às categorias. Então, eu quero o nome total dessa categoria. Então, o nome de toda a categoria, incluindo a prova de substituição, eu chamei de total, o C, tá? E aí eu fiz o cálculo, o resto eu mantive os mesmos nomes que tinham, né? A gente, dado uma vez, a gente não precisa colocar os nomes de novo. Então, ele manteve o EAD que eu já tinha informado, manteve a prova, e eu coloquei aqui substituição, né? O nome da categoria substituição para a prova de substituição. Então, o que ele está fazendo? Ele está fazendo um C, tá? O que é um C? Ele faz um testezinho para verificar. Então, ele verifica que se o total da categoria UC for maior ou igual a 60, o que é o maior ou igual a 60? É a média dele, né? Então, se ele for maior ou igual a 60, significa que ele foi aprovado na disciplina, não vai precisar de prova de substituição, então ele vai mostrar a nota do total da UC, né? Então, se ele fez isso, então ele vai mostrar o total UC, tá? Se não, daí tem esse pontinho e vírgula aqui para separar esse cálculo, ele vai pegar o quê? Ele vai pegar a nota da EAD, de todas as atividades EAD, vai multiplicar por 1, vai pegar a nota da substituição, vai multiplicar por 2 e vai dividir tudo isso daqui por 3. Tá? Então, ele vai fazer só um testezinho aqui para identificar se ele está aprovado ou não, para ver qual é a fórmula adequada que ele tem que aplicar. Tá, gurias? Praticamente é isso, assim. Não é difícil de fazer, só ele é um pouco trabalhoso, né? A gente só tem que ficar atento principalmente as notas máximas aqui de cada categoria, né? E aplicar direitinho as fórmulas. Aqui nesse documento de metodologia, eu já deixei uma cópia aqui dos cálculos, né? De cada um dos cálculos, mas eu acho que o mais fácil é vocês virem se basear nessa disciplina aqui, que foi a modelo que eu já fiz, né? Que é a de D961. E aí que ela tá certinha, redondinha, para vocês poderem usar. Tá bom? Um abraço e até a próxima.